Bem-vindos, gente. Então, hoje eu tô aqui para dar uma aulinha para vocês com Harry Potter, né? Acho que todo mundo aqui, quem não gosta, conhece, já ouviu falar, né? De Harry Potter, tamanho movimento que foi. Então, até gente mais de idade também, né? Tanto quanto as crianças agora que estão vindo também gostam. Então, é um terreno bem neutro, vamos dizer assim, no campo dos filmes. E a gente vai ver então uma cena e ver o que a gente vai poder aprender com ela nesse diálogo, né? Que vai ser a sorting ceremony. O que é a sorting ceremony? É então aquela cerimônia, né, que se vê nos livros, nos filmes, onde os alunos são selecionados, né, então para dentro das casas de Hogwarts, né, que então são 4 casas de Hogwarts. Como é que acontece, né, essa seleção? Basicamente a gente tem o The Sorting Hat, que é o chapéu seletor na tradução, né, que é esse carinha aqui que vocês estão vendo aí na tela. Esse carinha ali, ele é então, né, o chapéu responsável por, né, os alunos colocam o chapéu e ele diz então em que casa esse aluno vai, porque ele consegue ver a mente do aluno, ver como é que o aluno é, porque cada casa tem suas características, né. Então, para entender a cena que a gente vai ver, acho que é bom, né, até mesmo para se alguém não conhece Harry Potter, dar um contexto então do que são essas casas, quais são as características dela, vamos dizer assim. Então, nós temos 4 casas em Hogwarts, que é Gryffindor, que foi traduzida como Grifinória, Slytherin, então que é Sonserina, Hufflepuff, que é Lufa-Lufa, e Ravenclaw, que é Corvinal. Então, Gryffindor, essa vermelhinha aqui, que tem o leão como mascote, Slytherin, que tem a cobra como mascote, Hufflepuff, que é Lufa-Lufa, né? Então, que tem um texugo como mascote, e Ravenclaw, que tem uma discrepância aqui, né? No livro, o mascote da Corvinal é uma águia, nos filmes, o mascote da Corvinal é um corvo, né? Do nome Corvinal, corvo, até que faz sentido. Mas no livro, o mascote deles é uma águia, né? Como vocês podem ver aqui também. Certo, gente? Então, essas são as 4 casas. Essas 4 casas, elas têm características. Cada uma delas tem pontos bons e pontos negativos. Mas vamos ver o que o Chapéu Seletor ele tem uma musiquinha que ele canta, né, antes de começar a cerimônia e tal, onde ele meio que define as coisas boas de cada casa, né? Então, vamos começar com Grifinória, que é a melhor casa, obviamente, porque eu sou da Grifinória. Não, mentira, gente. Vamos começar com a Grifinória, porque é a primeira que vem ali no logo, né? Vamos começar. Então, Grifinória, vermelhinha, como vocês podem ver aqui, então. Gryffindor. Então, a primeira linha que ele canta ali, né? You might belong in Gryffindor. Might, que é uma palavra que a gente usa para possibilidade. Então, tipo assim, might é tipo talvez, né? Então, ó, você talvez pertença. Belong, que é pertencer. Vamos colocar aqui. Belong, pertencer. Pertencer, né? Então, talvez você pertença a Grifinória, né? You might belong in Gryffindor. Where dwell the brave at heart. Então, onde habitam, né? Vamos colocar aqui também. Dwell é habitar. Habitar. Isso me lembra de uma outra frase do Dumbledore. Acho que é do primeiro também. Que é onde ele fala It does not do to dwell on dreams and forget to live. Que é tipo, não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. Então, tipo, não vale a pena habitar no campo dos sonhos somente e esquecer de viver a vida real, né? Então, dwell, que é habitar, ou, né, viver em algum lugar. Então, where dwell the brave at heart. Brave, que é corajoso, né? Então, tipo, destemido, né? Brave, então, bravo no sentido de bravura, né? Não de raiva. Então, os que têm o coração que tem bravura. They're daring. Então, daring, que é a ousadia. Então, grifinórios são ousados. They're daring. Nerve, então nervos, né? Então eles têm nervos de aço, vamos dizer assim. They're daring, nerve and chivalry. Chivalry. Vamos colocar aqui. Chivalry. Chivalry, que é cavalheirismo. Cavalheirismo, isso. Vocês podem também, uma coisa que é útil para vocês fazerem em casa, é anotar a pronúncia. Então aqui, ó. Chivalry. Vocês podem anotar literalmente assim, escreve literalmente a pronúncia, porque isso pode ajudar depois a lembrar, porque às vezes as pessoas caem no erro de falar chivalry, e não é chivalry, ok? Chivalry, então, né, a sua ousadia, os seus nervos, né, o seu cavalheirismo. Set Gryffindors apart. Então, set apart é tipo diferenciar. Então, isso diferencia os grifinórios. Então, vamos ler tudo de novo. You might belong in Gryffindor, where dwell the brave at heart.
Their daring, nerve and chivalry set Gryffindors apart. Ok? Vamos para a próxima, que é Sonserina, Slytherin. Então daí ele continua ali, né? Or perhaps. Então, perhaps, que é sinônimo para maybe, é talvez, ó. A gente tem perhaps, que é mais inglês britânico, e a gente tem maybe, que é mais inglês americano. Ambas significam talvez. Então, ou talvez, or perhaps in Slytherin. Então, talvez na Sonserina. Então, or perhaps in Slytherin. You will make your real friend. Então, você vai, né? You will. Ali é o will abreviado. Então, você vai fazer seus amigos reais. Your real friends. Those cunning folks. Cunning que é, assim, cunning é frequentemente traduzido como astúcia, destreza. Então, ali, como é o adjetivo, então, esses folks que são astutos, né? Então, folks que é pessoal, galera, tipo. Então, esse pessoal astuto. Those cunning folks use any means, então, tipo, utilizam qualquer meio, qualquer caminho para alcançar, achieve, né? Vamos colocar achieve, que seria alcançar, achieve, ó. Então, aqui, ó, achieve, vamos colocar, seria essa a pronúncia, achieve. To achieve their ends, para alcançar os seus finais, né? Que é aquela coisa, os fins justificam os meios, né? Então, eles usam qualquer meio para chegar no fim que eles querem. Então, de novo, or perhaps in Slytherin, you'll make your real friends. Those cunning folks use any means to achieve their ends. Então, agora a próxima é Hufflepuff, que é a casa mais fofinha de Hogwarts, que é a casa da J.K. Rowling, inclusive, ela se classificou como uma lufana, né? So, Hufflepuff. You might belong in Hufflepuff. Então, de novo, a gente tinha antes You might belong in Gryffindor. Mesma coisa, ó, You might belong in Hufflepuff. Só que agora é Lufa-Lufa. Talvez você pertença a Lufa-Lufa. Where they are just and loyal. Então, onde, né? Where, onde eles são justos, né? Just and loyal. E leais, né? Fiéis. Those patient Hufflepuffs. Patient, que é pacientes, né? Então, esses lufanos pacientes, né? Essas pessoas pacientes are true, então são verdadeiras, are true and unafraid of toil. Unafraid, então, que não tem medo, né? E toil é tipo labuta, trabalho pesado. Elas não têm medo de trabalho pesado. Elas não têm medo de ir lá e de trabalhar e de, né, fazer as coisas que tem que fazer, né? Unafraid of toil. Então, you might belong in Hufflepuff, where they are just and loyal. Those patient Hufflepuffs are true and unafraid of toil. E agora a última casa, Ravenclaw. Eu tenho um amigo que é corvino, né? Então, é corvinal. Or yet in wise old Ravenclaw. Ou ainda, yet, que é ainda, vamos colocar aqui, yet, ainda, então, ou ainda, né? Então, in wise old Ravenclaw. Então, wise que é sábia. Então, velha, sábia, corvinal, né? Wise old Ravenclaw. If you have a ready mind. Então, se você tem, if you have, uma mente pronta. Ready, que é pronta. Vamos colocar ready, pronta. Então, se você tem uma mente pronta. Where those of wit and learning. Então, onde os sábios, né? Os de sabedoria, wit, que é sabedoria, e aprendizado, and learning. Então, onde os que, né, possuem sabedoria e vontade de aprender, will always find their kind. Então, vão sempre encontrar o seu tipo, sua tribo, né, a sua espécie, vamos dizer assim. Então, o tipo, né, de pessoa, mesmo vão achar as pessoas parecidas, né? Então, or yet in wise old Ravenclaw, if you have a ready mind, where those of wit and learning will always find their kind. Então, essas são as 4 casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw. Então, agora a gente vai ver o Harry Potter, né, sendo selecionado, então, para a sua casa de Hogwarts. A gente vai ver esse vídeo e depois a gente vai ir palavra por palavra no diálogo para se tornar cristalino para vocês, certo? Então, vamos ver que casa que o Harry ganhou. Harry Potter?
difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent, oh yes, and a thirst to prove yourself. But where to put you? Not Slytherin. Not Slytherin. Not Slytherin, eh? Are you sure? You could be great, you know. It's all here in your head. And Slytherin will help you on the way to greatness. There's no doubt about that. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! Ok, então, né, a gente tem ali a McGonagall, aquela que tá chamando os nomes é a McGonagall, ela é professora de transfiguração e vice-diretora, se não me engano. Ela acha que ela é vice-diretora, agora é muita informação. Então, ela chama ali Harry Potter, então, né, aquele sotaque britânico Harry Potter, que é o sotaque britânico deles, né, e aí, quando o Harry senta, né, e põe o chapéu seletor, né, The Sorting Hat, ele começa ali, difficult, então, difícil. Very difficult, muito difícil. Plenty of courage. Plenty, que é tipo muito de alguma coisa, né? Então, plenty of, que é tipo muito de alguma coisa, sobrando. Então, tipo, Harry tem courage, tem coragem sobrando, ele tem muita coragem. Plenty of courage, I see. Tipo, eu vejo, porque ele tá olhando dentro da mente do Harry. Então, not a bad mind either. Então, not a bad mind, então não tem uma mente ruim, não. Tá bom aqui em cima, né? É inteligente. Either. Essa palavra, tipo, a gente tem duas pronúncias pra ela. Então, tipo, não tem... Seria também, né? Então, tipo, também não é uma mente ruim. Então, mas eles sempre colocam, geralmente, preposições e essas palavrinhas no final da frase. Mas é tipo, também não tem uma mente ruim. A gente tem duas pronúncias, uma mais britânica e uma mais americana. Então, either vai ser sempre mais britânico e either vai ser mais americano, né? Então, mas ambas as pronúncias estão corretas. Either, vocês escolhem qual vocês se sentem mais confortáveis pronunciando. Então, not a bad mind either. There's talent. Oh, yes. Então, there's talent. There is. Deixa eu colocar aqui. A gente tem there is e there are, que é o plural, que é o verbo haver. Então, tipo, há algo, né? Tipo, existe talento. A gente usa o verbo tem, né? Quando a gente quer dizer que tem alguma coisa, né? Então, tem talento ali. Mas o have deles é exclusivamente para possessão, assim. Tipo, isso aqui é meu. Tipo, esse caderninho me pertence. É have. Esse é o sentido que eles usam o verbo have. Então, quando a gente vai dizer que existe, tem alguma coisa, do sentido de existe alguma coisa, há alguma coisa ali, a gente vai ter que usar ou there is ou there are, dependendo se for singular ou plural. Ali, como é talento, é singular. There's talent ou yes. And first, to prove yourself. Thirst, que é sede. Então, né, uma sede de se provar. Prove yourself. Então, ele tá falando diretamente com o Harry, né? Você tem uma sede de se provar, né? De se provar capaz de fazer as coisas. And a thirst to prove yourself. But where to put you? Então, onde colocá-lo? Então, em que casa, né? Se ele tem uma boa mente, né, que poderia ser Corvinal, ele tem uma vontade de se provar, que poderia ser Sonserina, ele tem coragem, que poderia ser Grifinória. Então, ele tem várias características. Where to put you? Então, onde colocá-lo? E aí o Harry começa, né? Not Slytherin, not Slytherin. Então, ele não quer a Sonserina. Porque o Rony falou pra ele um pouquinho antes dessa cena que não há um bruxo que não tenha, tipo, ficado mal, que não foi da Sonserina. Então, Sonserina seria uma casa de bruxos maus. E o Harry, né, não quer ir pra uma casa de bruxos maus, porque ele não quer ser um bruxo mau, vamos dizer assim. Então, not Slytherin, ele não quer Sonserina. E aí o Chapéu Seletor, not Slytherin. Are you sure? Então, sure que é certeza, né? Are you sure? Você tem certeza? Ó, you could be great. You could que é poderia. Vamos colocar aqui, could, poderia. E great pode ser ótimo, grande, imponente, uma coisa assim. Então, you could be great. Você poderia ser grande, ser ótimo, you know? Tipo, o you know deles é tipo, sabe? É o tipo, né? You could be great, you know? It's all here, tá tudo aqui, né? It's all here
in your head, na tua cabeça. Head que é cabeça, vamos colocar aqui. Ok. It's all here in your head. And Slytherin will help you. Então, help que é ajudar. Help, ajudar. I need somebody, help. Tem aquela música dos Beatles, né? Help, que é ajudar, né? Então, Slytherin will help you on the way to greatness. Então, vai te ajudar no caminho, né? On the way para a grandeza, né? On the way to greatness. Aí ele fala ali, there's no doubt about that. Então, não tem dúvida disso. Doubt que é dúvida. Daqui, dúvida. E aí a gente pronuncia doubt. Assim, a gente não pronuncia aquele B ali no meio. Então, ó, doubt. Ok? Doubt. There's no doubt about that. E aí o Harry continua, not Slytherin, not Slytherin. E ele, no. Well, bem, né? Então, bem, well. If you're sure, então se você tem certeza, better be Gryffindor. Então, melhor que seja a Grifinória. Então, basicamente é essa a casa que o Harry vai ganhar. Então, vamos ler de novo. Então, Harry Potter, vem aqui a McGonagall ali. Aí o Sorting Hat. Difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent, oh yes. And a thirst to prove yourself. But where to put you? Not Slytherin, not Slytherin. Not Slytherin. Are you sure? You could be great, you know. It's all here in your head. And Slytherin will help you on the way to greatness. There's no doubt about that. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor. E assim o Harry virou um Gryffindor. Vamos ver de novo essa cena para que vocês vejam agora, então, né, já sabendo todas as palavras, e aí vocês vão ouvir elas mais fácil. Harry Potter? Difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent, oh yes, and a thirst to prove yourself. But where to put you? Not Slytherin. Not Slytherin. Not Slytherin, eh? Are you sure? You could be great, you know. It's all here in your head. And Slytherin will help you on the way to greatness. There's no doubt about that. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! E aí, você gostou desse formato de aula? Aprendeu alguma coisa? Aprendeu um vocabulário legal? O mais legal desse formato é que tu aprende o vocabulário dentro de um contexto de um diálogo, e então o teu cérebro associa isso com aquele contexto e fica bem mais fácil de lembrar esse vocabulário. E é esse tipo de aula que você vai encontrar dentro do meu treinamento lá do Inglês com Filmes. Então, fica no grupo do WhatsApp, lá que quinta-feira, às 10 horas, vai ter uma oferta muito especial que a gente vai liberar para quem quiser, de fato, aprender inglês. Então, fica lá, fica de olho, coloca um lembrete no teu celular para lembrar que quinta-feira, às 10 horas da manhã, você pode ter acesso a várias aulas como essa para aprender inglês de uma forma divertida, dentro de um contexto, e que com certeza você vai conseguir ter uma evolução muito mais rápida do que você conseguiria num curso tradicional. Tá certo? Então, see you there, guys!